Sempre que falamos em políticas de promoção da natalidade e de apoio às famílias, falamos de garantir o futuro do nosso país e também da segurança social. E, portanto, para que essas políticas façam realmente a diferença, é essencial que algumas medidas sejam assumidas como compromissos prioritários, mesmo que possam implicar custos ou desafios adicionais. E desde que respondam às necessidades das pessoas, devem ser encaradas com seriedade e compromisso. Como a Sra. Ministra sabe, no final de setembro foi aprovada uma iniciativa legislativa de cidadãos, subscrita por quase 24 mil pessoas, para o alargamento das licenças parentais, que garante um maior tempo de convivência entre pais, mães e filhos, algo que diria que todos concordamos que é positivo. Acontece que esta proposta contou com os votos contra do PSD e do CDS e que eu não consigo perceber, visto que foram partidos que sempre dizem que querem apoiar e defender as famílias, esta proposta tem sido recebida com muita resistência por parte do Governo. E vimos logo essa grande resistência, porque o Governo teve logo necessidade de vir apresentar impactos financeiros. Primeiro falou de 400 milhões de euros, depois a Sra. Ministra falou de 228, agora já temos a explicação para esta variação dos valores. Mas aquilo que eu pergunto, na estimativa que o Governo fez, considerou o aumento do número de beneficiários. Obviamente isto são mais crianças, portanto eu diria que é bom. Depois, se estamos a estimar os custos a curto prazo, também diria que devíamos estimar os custos a longo prazo deste crescimento de crianças. Outra questão, como é que o prolongamento das licenças parentais impacta a procura de vagas nas creches ou o número de baixas por assistência à família? Porque, obviamente, todos sabemos que quando as crianças vão mais cedo para a creche, ficam mais doentes e os pais têm que ficar em casa e isso também tem custos associados. Portanto, se os pais puderem ficar mais tempo em casa com as crianças, também evitamos custos. Isto representa poupanças tanto para as famílias como para o Estado. Portanto, eu pergunto se também tiveram em consideração nas contas que fizeram estes impactos depois de poupança, porque não, obviamente não me parece que o tenham feito. Portanto, Sra. Ministra, sinceramente nós entendemos que a proposta tem impacto orçamental, nós também defendemos contas certas. Agora, não me parece aceitável que o Governo se foque apenas nas complicações desta proposta e não se esforce muito para encontrar soluções. Portanto, o Governo quer ou não quer apoiar as famílias. E sim, nós reconhecemos, o Governo também já falou sobre isto, têm saído também algumas notícias na comunicação social que pode ter efeitos adversos na ligação ao mercado de trabalho, nas desigualdades de género, mas convenhamos que também não é este alargamento que cria esse problema e muito provavelmente não é este agravamento que vai agravar. E também é precisamente por isso, por termos consciência destas questões, que nós na Iniciativa Liberal apresentámos uma proposta para se realizar um estudo alargado e aprofundado dos direitos de parentalidade. Queremos encontrar as melhores soluções para dar mais apoio às famílias, com sustentabilidade e com igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Agora, também é preciso que este estudo avance se for aprovado. No passado foi aprovado um estudo equivalente para os trabalhadores independentes e para o alargamento dos direitos de parentalidade. O estudo não saiu do papel, portanto, e aqui já agora também gostava de perceber se vamos avançar com este estudo ou não. Portanto, Sra. Ministra, para nós, na Iniciativa Liberal, apoiar as famílias é dar-lhes opções de escolha. E, portanto, devem ter a possibilidade de escolher entre ficar mais tempo em casa ou de escolher pôr os seus filhos na creche tendo uma vaga. Portanto, ambas as opções têm, obviamente, benefícios e consequências. O nosso papel é trabalhar para minimizar estas consequências, facilitar o acesso a cada uma destas escolhas. Portanto, eu pergunto-lhe qual é o seu compromisso em matéria de direitos de parentalidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. Quero lhe dizer com toda a frontalidade, o compromisso deste Governo com as políticas de parentalidade é total. Vou repetir, é total. É uma matéria da maior importância, desde logo para as famílias, também do ponto de vista até económico, porque nós temos um grave problema de natalidade e portanto, isso tem reflexos económicos imediatos e ainda mais a longo prazo, até para a sustentabilidade da segurança social. Portanto, Portugal não pode deixar-se morrer por falta de crianças. Portanto, repito, o nosso compromisso é total. A metodologia é que, se calhar, tem que ser mais integrada do que tem sido até aqui. Porque as medidas que têm sido aprovadas têm sido em catadupa. Eu acho que nas matérias em que tem havido mais legislação, tem sido na parentalidade. Sucessivas. E sempre todas com muito boas intenções. E algumas sufragadas pelas bancadas que sustentam este governo. E bem,
Mas, como a senhora deputada muito bem disse, nós temos que fazer um estudo desta matéria, sob pena de a aprovação em catadupa e sucessivamente de várias propostas poder ter efeitos contraproducentes. Aliás, o problema que referiu relativamente aos custos e à dificuldade de fazer as estimativas é porque é muito difícil nós efetivamente calcularmos tendo em conta também os efeitos contraproducentes. Efeitos contraproducentes no mercado de trabalho, no trabalho precário, no desemprego. É difícil calcular qual será a repartição entre pais e mães desta licença nova. Portanto, daí a nossa dificuldade. O primeiro número que eu trouxe aqui era um número absolutamente conservador, ou seja, se não variasse nada, seria aquele o impacto, mas na verdade muita coisa pode variar e daí a distância tão grande entre os 230 milhões de euros e os 400 que foi dito. Mas porquê? Porque nos falta um estudo e, portanto, o Governo acolherá e vai, já tinha aliás essa intenção, promover o estudo, neste caso foi proposto pela Iniciativa Liberal, mas já era também a nossa intenção fazer. E também vai levar esta matéria à concertação social, porque também há aqui um debate a fazer com a concertação social. Se não tivermos a colaboração aqui dos empregadores, não vai funcionar bem relativamente a estas licenças e às trabalhadoras que usam estas licenças e aos trabalhadores. Quanto à situação dos trabalhadores independentes, vamos, como é óbvio, fazer também esse estudo para que não há aqui qualquer estigma nem qualquer ideia de que tem que ser tudo por contrato de trabalho. Não há. Há muitas maneiras de criar riqueza e o trabalho independente é uma maneira tão legítima como outra, qualquer, e, portanto, vamos prosseguir esse estudo, tem o compromisso do Governo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhora Deputada Joana Cordeiro, faz favor, para continuar. Apenas só para deixar claro, Sra. Ministra, só um ponto. O estudo seria para um alargamento superior a este que é pedido pela Iniciativa Legislativa de Cidadãos, porque este é um alargamento que é justo, que faz sentido, não é um alargamento tão superior assim àquilo que já existe, portanto são coisas independentes e, portanto, só para deixar isto claro. Depois, relativamente a outra proposta que foi aprovada na Assembleia da República, foi aprovada uma proposta com vista a criar um regime de faltas justificadas por dores incapacitantes provocadas por endometriose. Obviamente, nós concordamos que quem sofre de endometriose deve ter os seus direitos salvaguardados, principalmente porque é uma doença que causa dores intensas, limita muito a vida das pessoas e impacta a sua vida profissional e pessoal e, portanto, nós vemos como positiva a aprovação desta iniciativa, mas achamos que ela não pode deixar de ser vista num contexto mais amplo. E aqui surge a nossa principal questão de justiça, porque criar um regime de faltas justificadas apenas por uma doença, em última análise, é discriminatória para com milhares de pessoas que sofrem de outras doenças igualmente incapacitantes, nomeadamente, nós já demos aqui o exemplo, enxaquecas, lúpus, fibromialgia, esclerose múltipla, tantas outras, tudo doenças que provocam incapacidade temporária e intermitente e que causam limitações semelhantes. Portanto, este projeto que foi aprovado ao excluir estas doenças, obviamente cria um risco de discriminação e uma divisão entre os trabalhadores que têm condições semelhantes. E mais, a endometriose é uma doença que afeta mulheres e, portanto, perguntamos-nos qual é o impacto, novamente, nas desigualdades de género no mercado de trabalho para uma aprovação de um regime destes. E relembro que nós há pouco tempo ouvimos, na qualidade de Procuradora-Geral da República, a doutora Lucília Gago, justificar os atrasos do Ministério Público porque 2/3 dos funcionários são mulheres. Quer dizer, isto não é aceitável, este tipo de expressões. Portanto, nós temos muitas preocupações quando criamos leis que podem criar discriminações. Há pouco falámos das licenças parentais que podem discriminar mulheres, portanto, não podemos deixar que se crie um regime que vai novamente afetar as mulheres. E, portanto, nós, Iniciativa Liberal, apresentámos um projeto de lei para a criação do certificado de incapacidade recorrente e intermitente, com o objetivo de criar um regime muito mais abrangente para todas as pessoas que sofrem com sintomas igualmente incapacitantes. E isto porquê? Porque o atual regime de baixas por doenças está desenhado para episódios únicos e não para situações que são recorrentes. Esta proposta baixou à especialidade sem votação. O PSD, na legislatura passada, tinha votado a favor desta proposta. Eu não vi no Orçamento de Estado nenhuma referência, eu compreendo que o processo legislativo ainda não acabou, mas não vejo nenhuma referência à criação de um novo regime de faltas por doença. Eu acho que a nível do Orçamento de Estado, mesmo que não seja aprovado, há uma visibilidade que é preciso ter, porque obviamente compreendemos... Muito obrigado, senhora. Vou mesmo só terminar, só para fazer a pergunta. Portanto, se o Governo está disponível ou não
para abrir este regime, para não podermos criar aqui um regime que discrimine mulheres Senhora e para Ministra, criar para um responder, regime mais faz favor. abrangente. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Quanto ao estudo, eu percebi perfeitamente qual era o âmbito. Muito obrigada. Também é o nosso âmbito, não é só esta... Não, exatamente. Quanto a estas faltas devido à endometriose, nós entendemos que está coberto no âmbito das faltas por doença e pode crer que esteja perfeitamente... tem perfeita ciência dos efeitos contraproducentes do ponto de vista da igualdade de homens e mulheres. Muito obrigada.